Nesta aula, iremos falar sobre o coronelismo em Mato Grosso e os seus principais desdobramentos. Estudaremos as definições e conceitos pertinentes a este tema. Vamos dar continuidade aos conceitos que estudamos na semana anterior, relacionados à Primeira República, mas daremos enfoque às questões que envolvem agora o coronelismo em Mato Grosso e na contribuição que o nosso Estado teve na economia do país neste período histórico. Lembrando que, com essas atividades, vocês devem, a partir de então, ser capazes de contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos do início da República no Brasil e compreender o papel do Mato Grosso em todo esse processo. Faremos também, após este vídeo, algumas atividades complementares para reforçar este conteúdo. Enfim, o que era coronelismo? O coronelismo foi uma prática de poder exercida pelos homens ricos e proprietários de terra no período chamado República Velha, no qual estamos estudando. Quem vai exercer esse poder, pessoal, vai ser o chamado coronel, pessoa que recebeu esse título lá no período imperial. É interessante a gente observar que os coronéis eles não vão surgir no início da República, eles já existiam lá no período imperial. O que vai acontecer com os coronéis no período em que a República surge é que o poder e o prestígio deles vai aumentar. Os coronéis, para garantir que as suas ordens fossem cumpridas, eles tinham muitos homens armados aos seus serviços, que a gente pode chamar de guaxebas. Eles também, graças a esses homens, exerciam o poder de mando e desmandam em suas localidades. Em Mato Grosso não era diferente das demais regiões do país. Dentre as suas práticas estava a de batizar os filhos dos trabalhadores. Ele exercia o papel de empregador, protetor das famílias, compadre, festeiro, juiz no lugar onde ele vivia. Era comum nessas grandes propriedades dos coronéis a existência de um padre, permitido por ele, logicamente, de uma professora, um médico e muitas famílias que ali viviam e estavam sob o seu comando. Quase sempre esses coronéis vai disponibilizar aos seus empregados armas para a defesa pessoal. Com essas armas, eles conseguiriam defender também os interesses do coronel. Até aqui vocês notaram como era grande o poder que esses coronéis existiam na sociedade mato-grossense? Eles também definiam as eleições. Acontecia aqui o chamado voto de cabresto, ou seja, os coronéis decidiam em quem as pessoas iriam votar. Por exemplo, se eu vivesse numa região que era comandada por um coronel, eu não poderia escolher o meu representante político. Eu deveria votar no representante que o coronel escolhesse. Caso eu não fizesse isso, eu poderia sofrer ameaças, represálias por parte deste coronel. Mas e nos dias de hoje, será que existe alguma semelhança com o fato das pessoas escolherem os seus candidatos, os seus representantes políticos? Sabemos que os coronéis não existem mais, na atualidade, da mesma maneira em que existiam lá no período da República Velha. Mas onde vivemos, será que tem algum fator que vai influenciar na decisão do voto das pessoas? Pense a esse respeito e registrem no caderno suas opiniões. Em Mato Grosso, o poder dos coronéis acontecia da seguinte forma. Nas eleições de 1898, o Partido Republicano vai ter como representante Generoso Ponce, que vai indicar para o governo do estado João Félix Peixoto de Azevedo. Mas Manuel José Murtinho vai discordar dessa indicação, lançando a candidatura então de José Maria Metelo.
Esse fato vai marcar um dos primeiros conflitos entre os Ponce e os Murtinho. Esses dois são exemplos de coronéis que existiam neste período histórico aqui em Mato Grosso. Inconformado com o resultado das eleições, Murtinho vai romper com seu tradicional partido e vai organizar também uma reação através da Legião Campos Sales, tendo em seu comando Antônio Paes de Barros. Ele vai pressionar para que as eleições sejam anuladas. Os deputados anularam o pleito e lançaram novas eleições. Nesse novo processo vence Antônio Pedro Álvares de Barros, apoiado por Manuel Murtinho. Este governo foi marcado por muita disputa e violência, certo de que todas essas revoltas no período em que estamos estudando eram provocadas pela discordância de opinião por parte de coronéis, como neste exemplo. Semana passada fizemos uma atividade em que foi solicitado para vocês pesquisarem a respeito de estados que fizessem parte da economia brasileira no período da Primeira República, além de São Paulo e Minas Gerais, que eram os estados mais influentes neste período histórico. Então, a partir de agora compreenderemos a participação e contribuição de Mato Grosso para a economia brasileira no período. Mato Grosso desenvolvia atividades econômicas como a extração de erva mate, extração da borracha e também exercia a pecuária. A extração da erva mate era monopolizada pela empresa Mate Laranjeiras, que foi autorizada desde 1882 a explorar os ervais em terras devolutas. Esse conceito de terras devolutas iremos compreender um pouco mais adiante. Em seguida vem a borracha, que era o principal produto de exportação de Mato Grosso neste período. Enfim, temos o desenvolvimento da pecuária, que vai se destacar entre as principais atividades econômicas do estado, por causa dos grandes campos de pastagens que favoreciam essa atividade. Um importante fator que vai apresentar a diferença da participação econômica de Mato Grosso no contexto do Brasil, se comparada com os demais estados, é que em Mato Grosso, neste período, não vai se desenvolver uma industrialização como em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, ficando as atividades econômicas aqui restritas ao extrativismo, à agricultura e à pecuária. Como exemplo de extrativismo, temos a extração da borracha e também de outros produtos ofertados pela terra. Para finalizarmos, vamos às seguintes atividades. A número 1 diz: com relação ao predomínio político das oligarquias no Brasil durante a Primeira República e o coronelismo em Mato Grosso, coloque V para as alternativas que forem verdadeiras ou F para aquelas que forem falsas. Observando todo o contexto que nós estudamos em nossa aula, coloque em cada alternativa verdadeiro ou falso. Questão 2. Na Primeira República predominou a política do café com leite, isto é, a alternância de poder entre os estados de maior produção no país, São Paulo e Minas Gerais. Anote abaixo as principais atividades econômicas desenvolvidas por Mato Grosso na Primeira República. Nessa última parte da nossa aula, o professor explicou quais foram as atividades econômicas desenvolvidas por Mato Grosso neste período. Elenque cada uma delas aqui embaixo. Caso ainda fiquem com dúvidas, entrem em contato comigo que eu estarei esclarecendo cada uma delas. Esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado
E qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu estarei disponível para atender vocês. Até a próxima e bons estudos!